Conversa com Luiz Felipe Pondé. Muito bom dia, Luiz Felipe Pondé. Bom, tem vírus até mais grave do que esse corona, né? E aqui na política brasileira nós temos uma virologia intensa. E vem um vírus como esse aí, que fecha a Itália, por exemplo. A Itália é uma bota, né? Se olhar no mapa. Vira um ovo agora, porque a Itália se fechou. Aí estraga tudo, mais ainda do que os nossos vírus, né? Com os quais nós estamos acostumados. Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. A gente tem aí, Zé Paulo, eu acho interessante descrever como nos últimos tempos o Brasil, em meio ao mundo, tem sido um pouco impactado por ondas distintas desse sentimento de uma certa desordem, né? Primeiro, aqui no caso do Brasil, a gente tem o presidente Bolsonaro em meio a essa situação toda, aparentemente parece até um tanto alienado do que está acontecendo no mundo e no país. Passa um pouco um sentimento de que a nau fica um pouco desgovernada. Mas o sentimento de desordem na política, ele já vem acontecendo não só no Brasil, por conta dos transtornos gerados pelas redes sociais, por conta de uma participação muito mais ativa das pessoas nessas redes, gerando continuamente murmúrios e inundação de uma sensação de raiva, ressentimento, que frequenta constantemente os celulares das pessoas. Agora, especificamente no caso do vírus, Zé Paulo, eu acho que uma coisa interessante que já está sendo identificada é que esse pânico também advém do fato de que a China é o principal protagonista ao lado dos Estados Unidos continuamente, mas um enorme protagonista da economia globalizada. Sim, entre 2002 e 2003, quando teve a SARS, que era na verdade mais mortal, né? Esse vírus até então mata menos que a influenza, por exemplo. Agora a China já abocanha quase 20% do PIB internacional. Então, no momento que a China para, causa esse transtorno no mundo dos negócios, né? Essa sensação de que ninguém sabe o que vai acontecer até que seja controlada a epidemia. Então, eu acho que há um vínculo importante entre a globalização do capitalismo, a globalização dos conteúdos em tempo real das informações e o papel da China demonstrando que quando a China pega uma gripe agora, de fato, o mundo inteiro tem febre. Além da paranoia generalizada, né, associada a esse processo crescente de quarentena, isso tudo, acho que isso é importante a gente frisar para o nosso ouvinte, quer dizer, é importante manter o cotidiano, tomar medidas de segurança com relação à contaminação, mas não entrar no espírito apocalíptico de achar que o mundo está acabando, apesar de que eu acredito que há uma vocação no mundo contemporâneo, um certo pânico, Zé Paulo, por conta dessa globalização automática e presencial contínua e de que, de fato, agora está provado de que o mundo depende da China em grande parte. Se ela para, o mundo para. Pois é, e há aí uma teoria da conspiração de que tudo isso teria sido uma encenação chinesa, imagine, Pondé. Assim, no mundo em que tem gente que acha que a Terra é plana, certo? E que Paul McCartney é, na verdade, um ET, porque o original já tinha morrido, eu não me espanto que alguém ache que a China faria uma coisa como essa. Pondé. Fala. Bom dia. Tudo bem, Pondé? Bom dia. Bom dia. Você falava aí a importância da China, que é a segunda economia do mundo, que é a grande compradora e grande vendedora. Então, os reflexos, obviamente, eram inevitáveis, né? Havendo uma crise na China, ela se expandiria, se espalharia pelo mundo. Essa questão do petróleo, esse imbróglio Arábia Saudita e Rússia Também. e tal. Agora, o Zé Paulo falava sobre... na verdade, estamos tateando aí. Os próprios cientistas admitem que não sabem se o vírus, esse novo coronavírus, pode evoluir de maneira a se tornar mais letal e a se expandir com mais facilidade. Por enquanto parece que ele se expande facilmente, mas tem um índice baixo de letalidade.
Agora, essa ansiedade, ela é resultado da conexão geral, da internacionalização das informações? Quer dizer, o sujeito espirra na China e imediatamente eu estou sabendo aqui que ele espirrou. A ansiedade geral tem a ver com isso? Com a internet, Pondé? Em grande parte, sim, porque a internet é uma verdadeira cultura de bactérias, né? No sentido de que ela reproduz, contamina, espalha o desespero por toda parte. Não só isso, claro, nós estamos falando disso. Mas ela tem uma característica na ansiedade, isso assim do ponto de vista da análise do comportamento, a ansiedade ela é um afeto que dispara sempre que nós temos a sensação de que o mundo à nossa volta está saindo do controle. Porque a vida, ela é uma certa experiência de controle em vários níveis. Controlar a alimentação, controlar o trabalho, controlar o fluxo econômico, controlar a agenda, ter uma perspectiva do que vai acontecer amanhã, depois e depois. Então existe uma ordem, um tanto invisível às vezes, que a gente só toma consciência quando ela ameaça desaparecer. É como o ar. Ninguém vê o ar, todo mundo toma o ar como óbvio, todo mundo respira, a gente só percebe a existência do ar quando ele falta. Essa ordem um tanto invisível, contínua, que nós tomamos como óbvia no nosso dia a dia, é uma ordem que quando elementos como economia globalizada, fundamental papel da economia chinesa, problemas entre Rússia e Arábia Saudita, guerra econômica ao redor do petróleo, um governo brasileiro um pouco desorganizado, gerando bastante insegurança. Somando-se esses fatores, eu acho que o coronavírus hoje é o principal fator, que tem uma variável de medo científico no meio, né, que você descreveu, um ainda desconhecimento da estrutura do vírus, mas assim, esses fatores são fatores concretos que fazem com que a gente sinta que há uma certa perda de controle das coisas. E quando a gente sente que não tem controle das coisas, quando a gente percebe que o controle às vezes é muito frágil, depende de muitas variáveis que nós não controlamos, aí a ansiedade aparece. Então, no mundo em que tem tanta informação o tempo inteiro, que no meio dessa informação tem tanta coisa que ninguém sabe direito o que é, nós estamos chegando quase ao ponto da gente ficar duvidando o tempo inteiro de tudo que se fala, é tudo narrativa. A gente conversava semana passada sobre o risco de que o próprio jornalismo venha se contaminar com a entrada, principalmente de profissionais mais jovens, que trazem para dentro da redação uma cultura na qual ele já nasceu de redes sociais, que tem linguagem, que tem comportamentos, que tem dificuldade de estabelecimento de credibilidade, que esse processo entre no próprio jornalismo. Então, sim, nós estamos vivendo, nesse caso específico, é claro, existe um vírus, mas a ferramenta da circulação de informação funciona ela mesma como se chama em medicina portador do vírus.